Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos apresentar a estrutura de subespaço vetorial, que é um subconjunto de um espaço vetorial que também tem a estrutura de espaço vetorial. Vamos lá, a definição. Então, você já vê um espaço vetorial sobre um corpo K. Nós dizemos que um subconjunto de V é um subespaço vetorial de V, C e somente C. Esse conjunto U não é vazio. Para quaisquer dois elementos, o 1 e o 2 em U, a soma está em U, e U com as operações adição de vetores e multiplicação por escalar definidas em V é um espaço vetorial sobre K. Então, vejamos alguns exemplos. Aqui a gente está pegando U, um subconjunto de R3, x igual a zero, ou seja, a primeira coordenada é igual a zero, mostremos que esse conjunto é um subespaço de R3. Bom, esse conjunto não é vazio, porque o 0, 0, 0, por exemplo, está dentro de U. Vamos pegar dois elementos em U, então, na verdade, se eles estão em U, a primeira coordenada é zero, ou seja, esse x1 aqui, y1, z1, ele tem x1 igual a zero, esse U2, que é x2, y2, z2, vai ter o x2 igual a zero. Então, na verdade, o 1 é 0, y1, z1, e o 2 é 0, y2, z2. Vamos pegar agora um número real, porque R3 é um espaço vetorial sobre R, e vamos verificar as propriedades, né, para verificar que é um subespaço. Primeiro a gente vai ver a soma, o 1 mais o 2 vai ser 0, y1, z1 mais 0, y2, z2. Lembrando que como a gente soma dois elementos de R3, coordenada a coordenada, então fica 0 mais 0. Primeira coordenada dá zero, segunda y1 mais y2 e a terceira z1 mais z2. Aí a gente observa que a primeira coordenada é zero, portanto, a soma é um elemento de U. A gente pegar o simétrico, né, de qualquer elemento, desse U1, por exemplo, ele vai ser menos, é só a gente multiplicar cada uma das coordenadas por menos 1, só que 0 vezes menos 1 dá zero, e a gente vê que a primeira coordenada é zero, portanto, esse elemento também está em U. Da mesma maneira, se a gente multiplicar o 1 por qualquer número real, né, esse alfa arbitrário que nós colocamos, então isso vai ficar alfa vezes 0, y1, z1, e esse elemento de R3 vai ser alfa vezes 0, primeira coordenada, segunda coordenada alfa vezes y1, e a terceira coordenada alfa vezes z1. E aí, alfa vezes 0 é 0. Então, a gente observa que a primeira coordenada é 0, portanto, esse elemento alfa vezes o 1 também está em U. Se a gente multiplicar por 1, é um caso particular, também vai satisfazer a condição. Então, a gente vê que esse elemento também está em U. Então, aqui a gente já viu as propriedades, algumas propriedades aí de espaços vetoriais. Falta verificar que a soma é comutativa e associativa, mas ela é comutativa e associativa, porque se ela é em R3, também será em U, que é um subconjunto de R3. E as outras propriedades de multiplicação por escalar também são verificadas, né? Lembrando que essa anterior era M4. E elas se verificam em R3, vão se verificar em U. Portanto, esse conjunto U com a soma de R3 e a multiplicação por escalar é um espaço vetorial, ou seja, U é um subespaço vetorial de R3. Agora nós vamos tratar de um subconjunto do espaço das matrizes 2 por 2 reais, que é as matrizes quadradas 2 por 2, que o traço é zero. Lembrando que o traço de uma matriz, né, vamos mostrar que esse conjunto é um subespaço vetorial de M2 de R, e lembrando que o traço é a soma dos elementos da diagonal principal. Esse conjunto não é vazio, porque a matriz nula está lá dentro, né? Se você somar 0 mais 0, dá 0. Vamos pegar dois elementos aqui, então eu peguei aqui um A qualquer em U, isso está me dizendo que o traço é 0, ou seja, eu posso dizer que a posição 2, 2 é menos a posição 1, 1. Pego um outro elemento, B, o traço é 0, então a posição 2, 2 é menos a posição 1, 1. Posso escrever esses elementos agora dessa forma, e vou pegar um número real qualquer em R, porque um número real, porque M2 de R é um subespaço vetorial sobre R, né? Então vamos verificar as propriedades que foram descritas acima. A soma A mais B, como que a gente soma a matriz, a gente já sabe, é só somar
pega a posição 1, soma com a posição 1, 2 com 2 e assim sucessivamente. Então, a soma vai dar essa matriz, e quando a gente vai ver o traço da soma, isso aqui vai ser A11 mais B11 mais menos A11 menos B11, que é zero, portanto, A mais B está em U. Também poderia ter sido utilizado a propriedade do traço, né? Que o traço da soma é a soma dos traços, mas a gente vai fazer sem pensar nessas propriedades, ok? Pegar a simétrica de uma matriz que está em U, então, se ela, aqui eu peguei a matriz A, a simétrica dela vai ser essa matriz, e a gente vê também que o traço da simétrica em relação à soma também é zero. Então, a simétrica também está em U. Se a gente pegar a matriz A e multiplicar por qualquer número real, a gente vai ter essa matriz, né, cada elemento multiplicado por alfa, e o traço também satisfaz a condição, né? Nesse caso aqui vai ficar, a diagonal principal tem o elemento alfa A11 e menos alfa A11. E a soma desses elementos é zero, portanto, essa matriz também está em U. O U é um subconjunto de M2 de R, então ele vai herdar as propriedades comutativa e associativa da soma e as outras propriedades da multiplicação por escalar. Então, U é um espaço vetorial sobre R, que é um subconjunto de M2 de R, portanto, U é um subespaço de M2 de R. Como eu falei antes, a gente poderia ter verificado essas propriedades usando as propriedades de traço. E a gente poderia ter considerado M não uma matriz 2 por 2, e sim uma matriz N por N, e tudo se verifica. Então, de modo geral, se U é o conjunto das matrizes N por N reais com traço igual a zero, esse conjunto é um subespaço vetorial de Mn de R. Agora a gente vai tratar de um conjunto, um subconjunto do espaço de polinômios de grau 2. Esse subconjunto é dos polinômios de grau menor ou igual a 2, que tem essa característica. O coeficiente de grau 0 é igual ao coeficiente de grau 1 mais o coeficiente de grau 2. Né? Lembrando que esse P2 de R é o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a 2 e o polinômio nulo. Então, esse conjunto nós vamos mostrar que ele é um subespaço de P2 de R. Bom, esse conjunto não é vazio, isso é fácil de ver, o polinômio nulo está aí, né? Está em U. Por que que ele está em U? Porque o polinômio nulo é o polinômio que todos os coeficientes são iguais a zero. Então, o coeficiente de grau 1 é zero, o coeficiente de grau 2 é zero. E ele vai dar zero, que é o coeficiente de grau zero. Né? Então, o polinômio nulo está em U. Vamos pegar agora dois polinômios em U. Peguei aqui um polinômio P qualquer em U. O que eu tenho? Se ele está em U, então, coeficiente de grau 0 é coeficiente de grau 1 mais coeficiente de grau 2. Pego um outro elemento qualquer em U, B0 mais B1T mais B2T2. Então, também tem que satisfazer o coeficiente de grau 0, tem o coeficiente de grau 1 mais o coeficiente de grau 2. E agora eu vou pegar um número real qualquer, porque P2 de R é um subespaço sobre R. Vamos verificar as propriedades. A soma P mais Q, a gente já viu como que soma polinômios, né, no vídeo de espaços vetoriais, então é só somar o primeiro polinômio com o segundo. Basta somar coeficiente com coeficiente. Então, aqui vai ficar um polinômio de grau menor ou igual a 2, então vai ficar coeficiente de grau 0 mais coeficiente de grau 0, né, dos polinômios considerados, a soma disso é o coeficiente de grau 0 e assim por diante. Então, vamos verificar se o coeficiente de grau 0 satisfaz a condição que está aqui, se ele é a soma desse coeficiente de grau 1 mais o coeficiente de grau 2. Bom, lembrando que o coeficiente de grau 0, ele é o A0, né, do P, ele é A1 mais A2, e o B0 é B1 mais B2. Usando a comutatividade e associatividade de números, né, da soma de números, a gente pode escrever isso aqui como A1 mais B1 mais A2 mais B2. Então, isso estou dizendo que o coeficiente de grau 0 é a soma do coeficiente de grau 1 mais o coeficiente de grau 2. Então, a soma de dois polinômios que estão em U dá um polinômio em U. Agora, vamos ver as outras propriedades. A gente pega o simétrico em relação à soma de um polinômio que está em U, nesse caso é o polinômio P de T, vai dar esse polinômio aqui, a gente vai olhar os coeficientes e a gente vê que satisfaz, né? Menos A0 é menos A1, menos A2, que é a soma do coeficiente de grau 1 mais o coeficiente de grau 2. Então,
Se um polinômio está em U, o seu simétrico em relação à soma também está em U. Agora, se eu pegar um polinômio que está em U, multiplicar por um número real, o que vai acontecer? Então, para a gente encontrar os coeficientes, é só multiplicar cada um dos coeficientes pelo número real, nesse caso é alfa. Então, vai ficar alfa a 0, coeficiente de grau 0, alfa 1, coeficiente do grau 1, e alfa 2, coeficiente do grau 2. Então, a gente observa que coeficiente de grau 0, que é alfa vezes a 0, isso aqui vai ficar alfa vezes A1 mais A2, só que aí a gente usa distributivo, vai ficar alfa 1 mais alfa A2. E isso nos diz que esse polinômio também está em U. Então, isso me diz que como U é um subconjunto de P2 de R, pelo mesmo argumento dos casos anteriores, ele vai herdar a comutatividade e associatividade da soma e as propriedades da multiplicação por escalar. Portanto, esse conjunto U é um espaço vetorial sobre R, que é um subconjunto de P2 de R. Portanto, U é um subespaço de P2 de R. Bom, a gente agora vai ver um teorema que nos garante que, para a gente verificar que um subconjunto é um subespaço vetorial, a gente não precisa verificar todas as propriedades que nós estamos verificando. Vamos ver aqui. Então, você tem V um espaço vetorial sobre um corpo K, um subconjunto não vazio de V é um subespaço vetorial de V, C e somente C. Se eu pegar dois elementos desse subconjunto, então eu chamei o subconjunto de U, se eu pegar dois elementos quaisquer, o 1 e o 2, a soma vai estar em U. E se eu pegar um elemento qualquer em U e um número qualquer no corpo, a multiplicação de alfa vezes U vai cair dentro de U. Então, esse teorema diz o seguinte: se o V é subespaço vetorial, ele satisfaz essas duas condições. E se essas duas condições são verificadas, então V é um subespaço vetorial. Desculpa, se U é um subespaço vetorial de V, né? E observe que uma condição geral é que U não vazio. Muito bem. Então, se U é um subespaço vetorial de V, então a gente sabe que U, com a soma e a multiplicação, operações de V, é um espaço vetorial sobre K. Portanto, as condições I, 2I são verificadas, porque essas condições são verificadas no espaço vetorial. Então, não tem nada para fazer. O que nos interessa é a recíproca. Então, se U satisfaz a condição I, então, dado dois elementos em U, a soma dos dois elementos cai em U. O que mais que a gente tem que verificar? O U está contido em V. Então, as condições A1, que é a associatividade, A2, que é a comutatividade da soma, e aqui as condições da multiplicação por escalar são verificadas, porque elas são verificadas para todos os elementos de V, em particular para os elementos de U. Que condições que faltam verificar? As condições A3, existência de elemento neutro em relação à soma, e a condição A4, existência de simétrico em relação à soma. Vamos mostrar que essas condições se verificam. Pega um elemento qualquer de U e um elemento qualquer do corpo. Pela condição 2i, o U satisfaz aquela condição 2i. O que diz a condição 2i? Que alfa vezes U está dentro de U. Muito bem. Então, vamos ver dois casos particulares. Em particular, se a gente pegar o alfa igual a 0, então, o 0 vezes U vai estar dentro de U, e quem quer 0 vezes U é o 0 de V. Então, eu estou dizendo que o elemento neutro da soma, o elemento neutro de V, ele está dentro de U. Né? Então, U possui elemento neutro para adição e é exatamente o 0 de V. Agora, se eu pegar agora alfa igual a menos 1 vezes U vai dar menos U. Esse cara está dentro de U. Então, todo elemento de U possui simétrica em relação à soma em U. Ou, nesse caso, eu pego um elemento, o simétrico dele é o menos U. Então, é o mesmo simétrico que está em V, é o simétrico que está em U. Então, portanto, com isso a gente mostra que U é um subespaço vetorial de V. Com isso, a gente simplifica nosso trabalho. Então, para a gente verificar que um subconjunto é um subespaço, basta a gente verificar que ele não é vazio. Se dois elementos estão no subconjunto, a soma está. Se um elemento está no subconjunto
e um elemento qualquer no corpo, a multiplicação por escalar está. Então, vamos fazer isso para alguns exemplos. Então, antes da gente fazer isso, vamos só fazer algumas observações. Se U é um subespaço vetorial de V, o zero de V está em U. A gente viu isso lá, vamos ver de outra maneira, né? Também se a gente não tivesse verificado a demonstração, mas aqui a gente pode ver de outra maneira. O U não é vazio, então ele tem algum elemento. Se ele tem um elemento pela propriedade A4, se um elemento está em U, o simétrico está em U. E aí a gente mostra, então, a soma de dois elementos que está em U. Está em U, então o zero de V está dentro de U. Muito bem. Então, U é um subconjunto de V. Então, essa propriedade aqui, ela nos diz uma coisa bem importante. Se você tem um subconjunto de V e o zero de V não está em U, esse subconjunto não é subespaço vetorial de V. Outra observação importante é que todo espaço vetorial tem pelo menos dois subespaços vetoriais, que é o próprio espaço, né? Ele é um subconjunto de si mesmo, então ele é um subespaço, e o conjunto unitário que só tem o zero de V. Esses dois subespaços são chamados subespaços triviais de V. Agora sim, vamos aos exemplos. Então agora deixa eu começar com um exemplo. Vamos pegar A1, A2, AN, números reais arbitrários, e vamos pegar esse conjunto x1, x2, xn, que está em Rn, tal que A1, x1, mais A2, x2, mais AN, xn igual a zero. Mostraremos que esse conjunto é um subespaço de Rn, quaisquer que sejam esses números. O não é vazio, porque o 000 está lá dentro. De fato, se a gente fizer A1 vezes 0, mais A2 vezes 0, mais AN vezes 0, vai dar 0. Né? Se a gente pegar dois elementos, peguei um elemento U1 igual a x1, x2, xn em U, então eu estou dizendo que esse cara satisfaz essa condição, ou seja, A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais AN vezes xn é zero. Pego um outro elemento arbitrário, chamei ele de U2, que é y1, y2, yn, que está em U, então ele tem que satisfazer essa condição, ou seja, A1 vezes y1 mais A2 vezes y2, etc., mais AN vezes yn é zero. Muito bem. Então, vamos pegar um número real e vamos verificar as duas condições. A soma. O 1 mais o 2, é só a gente somar. O 1 é x1, x2, xn. O 2 é y1, y2, yn. Somando, é só somar coordenada a coordenada. Agora, verifiquemos que esse elemento satisfaz a condição. Então, a gente vai fazer A1 vezes x1 mais y1, mais A2 vezes x2 mais y2, mais AN vezes xn mais yn. Então, isso aqui vai ficar A1x1 mais A1y1 mais A2x2 mais A2y2 mais ANxn mais ANyn. Observe que esses elementos aqui, A1x1 mais A2x2 mais ANxn, é a condição que o 1 satisfazia lá. Isso aqui é zero. E se a gente fizer agora A1y1 mais A2y2 mais ANyn, é a condição do U2 estar em U. Dá zero também. 0 e 0 dá zero. Então, a gente conclui que a soma de dois elementos que estão em U está em U. Agora, a gente vai pegar um número real qualquer e vamos multiplicar por um elemento qualquer de U. Nesse caso, eu peguei o 1. Então, isso aqui vai ficar alfa vezes x1, x2, xn. Então, isso aqui vai ficar alfa x1, primeira coordenada, alfa x2, a segunda, e assim por diante. Bom, vamos verificar se esse elemento está em U. Então, eu vou fazer A1 vezes a primeira coordenada, mais A2 vezes a segunda, mais a N vezes a enésima. Observe que a gente tem aqui o alfa em comum, então posso colocar o alfa em evidência, vai ficar alfa vezes A1 x1, A2 x2, a N xn. Só que isso aqui é zero. Então, isso vai ficar alfa vezes zero, que é igual a zero. Então, a gente conclui que alfa vezes 1 está em U. Portanto, a gente conclui que U é um subespaço vetorial de Rn. Vamos ver alguns subespaços de R2 usando esse exemplo anterior. Então, se a gente tiver em R2, então a gente vai precisar de dois elementos, dados A e B. Esse cara aqui, né, com o AX mais BY, que é um subespaço de R2. E aí isso aqui são subespaços, de modo geral, para qualquer A e B. Por exemplo, se a gente pegar o A e o B igual a zero,
Então, o x e o y pode ser qualquer número. Então, o u é o próprio R2. Se a gente pegar o a igual a zero e o b diferente de zero, então a gente vai ter que ter y igual a zero. Então, a gente vai ter y igual a zero, isso aqui é o plano, isso aí é o eixo x no plano cartesiano, né? Se a gente pegar o b igual a zero e o a diferente de zero, então aqui vai ficar zero, vai ficar ax igual a zero, só que o a é diferente de zero, então a gente vai ter que ter x igual a zero. Isso vai dar o eixo y, né, no plano cartesiano. Outra possibilidade, se a gente pegar a igual a menos b diferente de zero, então a gente vai colocar a, aqui vai ficar menos b, então isso aqui vai ficar menos x mais y igual a zero. Então, a gente vai concluir que o 3 vai ser y igual a x, né? Que só substituir que vocês verificam isso facilmente, que é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. E se a gente fizer a igual a b diferente de zero, então esse conjunto aqui vai ser esse aqui, a bissetriz do segundo e quarto quadrantes. Aqui a gente tem esses subespaços, né? Então aqui, ó, esse aqui é o y igual a zero, esse aqui é o x igual a zero, esse aqui é o y igual a x, e esse é o y igual a menos x. Observação é que se U é uma reta de R2 que não passa pela origem, então U não é subespaço de R2, né? Porque se não passa pela origem, não tem o zero de R2, então não é subespaço. E os subespaços de R2, eles são o seguinte, eles são o conjunto que só tem o 0, 0, né, que é o trivial, e o próprio R2. Esses são os subespaços triviais. E as retas em R2 que passam pela origem. São só esses conjuntos que são subespaços de R2. Agora vamos para subespaços de R3. Em R3, pega três números A, B, C reais. Então, esse conjunto aqui, A, B, C igual a zero, é o conjunto que vai dar os subespaços de R3. Eu vou colocar aqui alguns casos, como eu coloquei alguns casos lá no caso do R2, aqui se eu pegar A igual a B igual a C igual a zero, então o X, o Y, o Z pode ser qualquer número. Então, isso daí vai dar o R3. Se eu pegar, por exemplo, B igual a C e igual a zero, esses dois igual a zero, e o A diferente de zero, a gente vai ter X tem que ser zero. Isso aqui é um plano. Vocês observem que, né, quando a gente pegou X igual a zero, no caso anterior era uma reta, agora isso aqui é um plano. Depois a gente pode pegar esse caso que o A igual a C igual a zero e o B diferente de zero, a gente vai chegar nesse aqui, elementos de R3, que a segunda coordenada é zero, isso aqui também é um plano. E assim sucessivamente. Peguei aqui alguns casos, né? Esse aqui, se eu pegar o A igual a B igual a zero e o C diferente de zero, esse aqui é Z igual a zero. Esses três planos aqui são chamados planos coordenados, né? X igual a zero, Y igual a zero, Z igual a zero. Aqui eu peguei outros planos que é análogo ao que a gente tinha visto lá para retas em R2. Aqui eu peguei o plano X igual a Y, que é o caso em que o C é zero e o B igual a menos A. Depois eu peguei aqui o x igual a z, que é o caso quando o b é zero e o c igual a menos a, e os dois são diferentes de zero, né? E mais um aqui quando o a é zero e o c igual a menos b, e eles são diferentes de zero, que esse aqui é o y igual a z. Claro que tem outros vários planos infinitos que a gente poderia verificar. Eu coloquei aqui alguns, né? Então, esse plano verde aqui é o plano z igual a zero. Esse plano aqui é o plano, aqui eu acho que é o x igual a zero, esse azul, e esse vermelhinho aqui é o y igual a zero, né? Que são os três planos coordenados. Aqui estão o desenho dos planos. O azul aqui é o plano x igual a z, o verde é o y igual a x, e o lilás aqui é o y igual a z. Né? Então, são aqueles planos, esses traçados aqui foram feitos no GeoGebra, só para dar uma ideia do que é, mas isso aqui é só para vocês verem. Observações: se U é uma reta ou um plano de R3 que não passa pela origem, então U não é subespaço de R3.
Os subespaços de R3 são quem? São conjunto que só tem o zero e o próprio R3, esses são os subespaços triviais, as retas que passam pela origem e os planos que passam pela origem. Bom, a gente viu quando a gente estava estudando sistemas lineares, se a gente pegar a solução de um sistema linear homogêneo, aqui a gente tem um sistema linear homogêneo, esse conjunto, a solução disso aqui, se a gente está nas variáveis x1, x2, xn, eu estou considerando aqui um sistema real, então x1, x2, xn variáveis reais. O conjunto solução disso aqui é um subconjunto de Rn, né? Lembramos que a gente viu isso aqui. Esse conjunto é um subespaço vetorial. E aqui eu vou fazer para sistema linear homogêneo, vocês podem fazer para um sistema que não é homogêneo. E aí vocês vão ver que vai falhar exatamente aquela condição, porque se aqui não for 0, 0, 0, quando você colocar todo mundo igual a zero, aí pode ser que você não vai ter solução, né? Então, de modo geral, um sistema que não é homogêneo não é subespaço vetorial. Vou deixar aí como exemplo, exercício para vocês pensarem. Então, no caso aqui de um sistema homogêneo, esse conjunto solução é um subespaço de Rn. Bom, vamos verificar isso. O conjunto não é vazio, porque lembra que quando a gente viu que um sistema homogêneo tem pelo menos a solução trivial, né? x1 igual a 0, x2 igual a 0, xn igual a 0. Então, esse conjunto não é vazio. Tem pelo menos um elemento no conjunto solução. Né? O 0, 0, 0 está lá dentro. Bom, agora, para simplificar, eu vou escrever o sistema na forma matricial. A vezes x igual a 0, né? A forma matricial do sistema. Então, vou pegar aqui x1 igual a y1, y2, yn e x2 igual a n1, n2 e n, soluções de S. Né? Se esses caras aqui são solução, então x1 e x2 são em U, porque o U é o conjunto das soluções, né? Então, vamos verificar que aquelas outras condições se verificam. Então, se é a solução, ax1 é igual a 0, né? Eu pego a matriz A e multiplico pela matriz x1, vai dar a matriz coluna 0. E se eu pegar a matriz A, os coeficientes, multiplicar pela matriz coluna x2, vai dar a matriz coluna 0. Logo, se eu pegar agora um número real qualquer, né? Eu vou pegar e vamos verificar que a soma, né, que x1 mais x2 é a solução. Então, vamos verificar. A vezes x1 mais x2, usando a propriedade distributiva de multiplicação de matrizes, né, em relação à soma. Então, isso aqui vai ficar ax1 mais ax2, só que o ax1 é 0, a matriz nula, matriz coluna nula, e a ax2 também. Somando as duas matrizes nulas, vai dar a matriz nula, m por 1. Isso está me dizendo que x1 mais x2 está em U, quer dizer que x1 mais x2 também é a solução. Muito bem. E se a gente fizer A vezes alfa x1, usando a propriedade de produto de matriz, isso aqui é um número vezes o produto das matrizes. Só que isso aqui é alfa vezes a matriz nula m por 1. E isso daí vai dar a matriz nula m por 1. Portanto, alfa vezes x1 também está em U. Muito bem. Com isso, a gente conclui que U, que é o conjunto solução de um sistema homogêneo nas variáveis x1, x2, xn, é um subespaço de Rn. Agora a gente vai trabalhar com matrizes, espaços de matrizes. Eu vou pegar aqui a matriz simétrica. Aqui eu peguei A, matriz M por N, real, tal que A é simétrica. Vou mostrar que isso aqui é um subespaço vetorial de M e de R. O N é um número natural, qualquer maior ou igual a 2. Bom, a gente sabe que esse conjunto não é vazio porque a gente sabe que a matriz nula é uma matriz simétrica, né? A matriz nula, transposta dela é ela mesma. Matriz nula, N por N, né? E se A e B estão em U, isso significa que a transposta de A é A e a transposta de B é B. Pega um número, então, a gente observa que vamos mostrar que a soma de duas matrizes simétrica é simétrica, isso é fácil de ver, né? Se pega A mais B transposta pela propriedade de transposta, isso é A transposta mais B transposta, só que a transposta de A é A e a transposta de B é B. Portanto, A mais B transposta é igual a A mais B, isso conclui que o A mais B está em U, ou seja, que A mais B é simétrica também.
E se a gente pegar alfa vezes A transposta, isso aqui vai ficar, lembrando das propriedades de transposta, o alfa é um número real, vai ficar alfa vezes A transposta, isso vai ficar alfa vezes A, porque A transposta de A é A. Então, a gente mostrou que alfa vezes A transposta é igual a alfa vezes A, portanto, alfa vezes A é uma matriz simétrica, está lá no conjunto. Muito bem. Então, com isso, a gente acabou de mostrar que U é um subespaço vetorial de Mn de R. Se a gente pegar W, conjunto das matrizes N por N reais antissimétricas, também vai satisfazer essa condição, também é um subespaço vetorial. É fácil de ver, a demonstração é análoga, não é vazio, a matriz nula está em W, porque a transposta da matriz nula N por N é menos ela, porque menos a matriz nula da matriz nula. Se você pega duas matrizes em W, então a transposta da matriz é menos ela, né, se A está em W, e se B está em W, a transposta de B é menos B. Então, quando a gente for fazer a soma de A mais B, vai ficar, usando a propriedade da transposta, vai ficar a transposta de A mais a transposta de B, vai ficar menos A mais menos B, e isso é menos A mais B. Então, a transposta de A mais B é menos A mais B, então isso garante que A mais B é antissimétrica. A mesma coisa a gente tem se a gente multiplicar por um número. Uma matriz antissimétrica multiplicada por um número também é antissimétrica, né? É só a gente usar as propriedades da transposta e da antissimetria. Muito bem. Então, alfa vezes A transposta vai ficar alfa vezes A transposta, isso vai ficar alfa vezes menos A, porque A é antissimétrica, e a gente pode usar aqui a propriedade de produto de número por matriz, isso aqui vai ficar menos alfa vezes A, e aí a gente mostra que o alfa vezes A também é uma matriz antissimétrica. Portanto, o conjunto das matrizes antissimétricas também é um subespaço vetorial de Mn de R, para qualquer n maior ou igual a 2. Agora a gente vai ver um caso um pouquinho diferente, que é o caso das matrizes hermitianas. Aqui a gente está pegando uma matriz M por N, complexa, que é hermitiana, né? Isso a gente está olhando para Mn de C, né? O conjunto das matrizes M por N por N, complexas, como espaço vetorial sobre R. Ou seja, eu vou estar multiplicando essa matriz só por números reais. A matriz é complexa, mas a multiplicação por escalar é feita por números reais. Vamos mostrar aqui o N pode ser qualquer número natural maior ou igual a 2. Vamos mostrar que esse conjunto é um subespaço vetorial. Bom, o conjunto não é vazio, porque a matriz nula está aí dentro, né? Porque a matriz nula, a transposta conjugada da matriz nula é a própria matriz nula, então ela está lá dentro. Lembrando que a matriz é hermitiana se a matriz é igual à sua transposta conjugada, que a gente indica por estrela, né? Se a gente pegar duas matrizes em U, ou seja, duas matrizes hermitianas, a gente está dizendo que, eu peguei uma matriz A, ela é hermitiana, estou dizendo que a estrela é igual a A, ou seja, A conjugada transposta é igual a A. E B é uma matriz hermitiana se B conjugada transposta é igual a B. Pega um número real qualquer, então vamos ver o que acontece com a soma A mais B. Então, isso aqui, se a gente não lembra das propriedades, vamos verificar. A conjugada transposta. Só que a soma a conjugada da soma é a soma das conjugadas, então isso aqui vai ficar A conjugada mais B conjugada transposta. Lembrando que a transposta da soma é a soma das transpostas, então isso aqui vai ficar A conjugada transposta mais B conjugada transposta, ou seja, isso daí está dando A estrela mais B estrela. Só que a gente está supondo que A estrela é A e B estrela é B. Então, isso dá A mais B. Então, a gente mostrou que A mais B estrela é igual a A mais B, portanto, A mais B está em U. Né? A mais B também é hermitiana. Agora, na multiplicação por escalar, então isso aqui até aqui vai ficar quem? Conjugado de alfa vezes A transposta. E isso aí vai ficar o conjugado de alfa vezes o conjugado de A transposta. Aqui entra uma coisa importante, que isso funciona. Por que que vai funcionar se o alfa for, se o espaço for espaço vetorial sobre R, mas não vai funcionar se for espaço vetorial sobre C. Como o alfa é um número real, o conjugado do número real é o próprio.
Aí eu estou usando o fato de que alfa é real, então o conjugado de alfa é alfa. E aqui vai ficar a transposta. Bom, e agora eu uso a propriedade da transposta, um número vezes uma matriz transposta vai dar um número vezes a transposta da matriz. E isso aqui vai dar quem? Alfa vezes a transposta, a conjugada transposta, que é a estrela. Só que a estrela é A, então ficou alfa vezes A. Então, eu mostrei que alfa A estrela é igual a alfa A, portanto, alfa A também está em U. Ou seja, no caso em que alfa é um número real, se A é hermitiana, alfa vezes A também é hermitiana. Portanto, a gente mostrou que esse conjunto não é vazio. Se eu pego dois elementos aqui, a soma está aí dentro. Se eu pego um número real e um elemento, multiplico, também está aí dentro. Portanto, esse conjunto é um subespaço de Mn de C mais como espaço vetorial sobre R. Bom, uma observação importante sobre esse exemplo é que se a gente considerar esse conjunto aqui, a matriz, em vez de ser hermitiana, ser anti-hermitiana, né, que em vez de ser A igual a conjugar a transposta, é A igual a menos, ele também é um subespaço vetorial de Mn de C como espaço vetorial sobre R. Só a demonstração é análoga. A condição 2i de subespaço vetorial, né, que a gente viu que é aquela condição que a gente acabou de verificar agora, ela vai falhar se a gente considerar Mn de C como espaço vetorial sobre C. Por que que falha? Porque se a matriz A é hermitiana ou é anti-hermitiana, dado o alfa complexo, em geral, o alfa é diferente do seu conjugado, que é aquela propriedade que eu usei lá no anterior. E, portanto, a gente não vai conseguir garantir que alfa vezes A estrela vai ser igual a alfa vezes A, nem que alfa vezes A estrela é igual a menos alfa vezes A. Ou seja, não temos como garantir que alfa A é hermitiana ou que alfa A é anti-hermitiana. Portanto, esse caso, os conjuntos U e W acima, né, eles não são subespaços de Mn de C como espaço vetorial sobre C. Muito bem. Agora a gente vai pegar aqui um espaço de funções, pegar aqui o f é uma função par, esse conjunto é um subespaço vetorial do f de R, né, o conjunto das funções que vão de R em R. Bom, lembrando que uma função de R em R, ela é par, se e somente se f de menos x é igual a f de x, para todo x real. O conjunto não é vazio, porque a função nula está aí, porque f menos x é zero para qualquer x, então isso é igual a f de zero de x também, então toda a função nula é função par e função ímpar também, né? Se você pegar duas funções pares, vamos mostrar que a soma de duas funções pares, então se a f é uma função par, ela está em U, f de menos x é igual a f de x, se g está em U, g de menos x é g de x para todo x em R. Então, pega agora um número real, então vamos ver que a soma f de mais g de menos x vai ser f de menos x mais g de menos x, usando o fato de que a f e a g são pares, então isso aqui vai ficar f de x mais g de x, que é igual a f mais g de x. Isso para todo x real. Portanto, a gente mostrou que f mais g de menos x é igual a f mais g de x. Isso conclui que f mais g é uma função par, ou seja, f mais g está em U. E alfa vezes f de menos x vai ser alfa vezes f de menos x. E isso, f de menos x é quem? É f de x, porque a f é par. E aí, isso daí dá alfa vezes f de x, para qualquer x real. Portanto, alfa vezes f também é uma função par. Então, com isso, a gente mostra que o conjunto U das funções de R e R, que são pares, é um subespaço vetorial de f de R, conjunto das funções de R em R. Analogamente, se a gente pegar W, o conjunto de f de R, tal que f é função ímpar, também a demonstração é análoga, né? Está aqui verificada, né? Se eu pegar a função, lembrando que a função é ímpar, se f de menos x é igual a menos f de x, para todo x real. Então, analogamente, a gente mostra que esse conjunto não é vazio, a função nula, ela é uma função ímpar também, né? F de menos x é igual a zero, que é igual a menos zero, que é igual a menos f
f0 de x para todo x real. Se você pegar duas funções ímpares, a soma de duas funções ímpares é uma função ímpar. F de menos x é igual a menos f de x, e g de menos x é igual a menos g de x para todo x real, né? Supondo que f e g são funções ímpares. E a gente vê que a soma de duas funções ímpares, né, satisfaz a condição. Então, f mais g de menos x vai ser igual a menos f mais g de x, e para todo x real. E também, então, isso está me dizendo que a soma de duas funções ímpares é uma função ímpar. E se eu multiplicar uma função ímpar por um número, eu vou ter uma função ímpar também. Aqui é só a gente fazer, então, o mesmo que nós fizemos para o caso anterior. E a gente conclui que f, alfa vezes f de menos x é menos alfa vezes f de x para qualquer x real, ou seja, alfa vezes f está em w, ou seja, alfa vezes f é uma função ímpar. Então, a gente viu que o conjunto das funções ímpares não é vazio. Se você tem duas funções ímpares e soma, vai dar uma função ímpar. E se você multiplica uma função ímpar por um número, vai dar uma função ímpar. Portanto, o conjunto das funções ímpares de R em R é um subespaço. Então, agora vamos aqui para um conjunto de espaços de polinômios. A gente pegou aqui o Pn de R. Esse polinômio tem a propriedade que no menos 1 e no 1, o P calculado no menos 1 e no 1 é zero. Vamos mostrar que isso para qualquer n número natural, diferente de zero, ele é um subespaço do Pn de R. Bom, esse conjunto não é vazio, porque o polinômio nulo está lá dentro. O polinômio nulo vai fazer o quê? Leva todo mundo no zero. Então, se ele leva todo mundo no zero, ele vai levar o menos 1 e o 1. Então, satisfaz. Se você pegar dois polinômios aqui em U, peguei o P e Q em U, então eu estou dizendo que P no 1 é igual a P no menos 1 é zero, e Q no 1 é igual a Q no menos 1, que também é zero. Bom, logo, pegando um número real, né, porque Pn de R é um subespaço vetorial sobre R, vamos ver o que acontece. P mais Q de 1 vai ficar P de 1 mais Q de 1, só que isso aí é 0 mais 0 dá 0. E P mais Q no menos 1 vai ficar P de menos 1 mais Q de menos 1, que vai dar 0 mais 0 dá 0. Então, a gente vê que P mais Q no 1 e P mais Q no menos 1 dá 0. Então, P mais Q está em U. Alfa vezes P no 1 vai ficar alfa vezes P de 1, só que é alfa vezes 0, que dá 0. E alfa vezes P no menos 1 vai ficar alfa vezes P de menos 1, que vai dar alfa vezes 0, que dá 0. Portanto, o alfa vezes P também está em U. Com isso, a gente vê que esse conjunto não é vazio. Se eu pego dois elementos nesse conjunto, a soma cai dentro desse conjunto. Se eu pego um elemento desse conjunto, multiplico por um número real, cai aqui dentro. Portanto, esse conjunto U é um subespaço vetorial de Pn de R. Vamos ver o que acontece. Exatamente quem é esse conjunto se o n é 1. Então, aqui eu estou pegando os polinômios de grau menor ou igual a 1, que P de menos 1 é igual a P de 1 igual a 0. Mas, bom, um cara aqui, P de T, P de menos 1 é igual a P de 1 igual a 0, estou dizendo, então, P de 1 menos 1 vai ficar 0, menos A1 é igual a 0. P de 1 vai ficar 0, mais A1 é 0. Então, se a gente somar as duas equações, eu vou ficar com 2A0 igual a 0. Se eu pegar a segunda equação e subtrair da primeira, vai ficar 2A1 igual a 0. Portanto, o A1 e o A2 é 0. Então, esse conjunto U, nesse caso, é o conjunto dos polinômios A0 mais A1t de grau 1, tal que o A0 é 0 e o A1 é 0. Esse conjunto, portanto, os polinômios que os coeficientes de grau 0 é 0 e o coeficiente de grau 1 é 0. De grau 1, dentro de P1 de R, só tem um, que é o polinômio nulo. Né? Se o n for 2, então a gente vai ter P de menos 1 igual a 0, igual a P de 1 igual a 0. Então, P de menos 1 igual a P de 1 igual a 0. Se a gente pegar aqui, quando vai P de menos 1 vai ficar 0 menos A1, só que menos 1 ao quadrado dá 1, mais A2 igual a 0. E no P de 1 vai ficar 0 mais A1 mais A2 igual a 0. Se a gente somar as duas equações, a gente vai ter 2A0 mais 2A2 igual a 0. Se a gente pegar a segunda equação e subtrair da primeira, a gente ficar com 2A1 é 0.
Então, a gente conclui que o A0 é igual a menos A2 e o A1 é zero. Portanto, esse conjunto U, ele é o conjunto dos polinômios de grau 2, menor ou igual a 2, que o coeficiente de grau 0 é igual ao coeficiente, é menos o coeficiente de grau 2 e o coeficiente de grau 1 é zero. Muito bem. Agora, finalizando, vamos ver o que acontece se o n é igual a 3. Se o n for 3, então se você pegar os polinômios de grau menor ou igual a 3, que o p no menos 1 é igual a p de 1 igual a zero, então se a gente for avaliar aqui, p de menos 1 igual a p de 1 igual a zero, então aqui vai ficar A0 menos A1 mais A2, porque menos 1 ao quadrado é 1, menos A3 igual a zero. E no A1 vai ficar, no 1 vai ficar A0 mais A1 mais A2 mais A3 igual a zero. Somando as duas equações, a gente vai ficar com 2A0 mais 2A2 igual a zero. Subtraindo a primeira a segunda da primeira, a gente vai ficar com 2A1 mais 2A3 igual a zero. Então, a gente vai ter A0 igual a menos A2 e A1 igual a menos A3. Então, nesse caso, esse conjunto é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 3, tem o coeficiente de grau 0 é menos o coeficiente de grau 2, e o coeficiente de grau 1 é o coeficiente de grau 3. Bom, com isso a gente finaliza essa parte de subespaços vetoriais. No próximo vídeo nós vamos ver como a gente faz operações soma e intersecção de subespaços. Então, de momento é isso. Até o próximo.